Com a chegada das festas de fim de ano, é preciso ter cuidado para que o excesso de compras no Natal não vire dor de cabeça no ano que vai nascer. Aqui no estúdio eu converso sobre o assunto com o advogado Hugo Passos, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Maranhão. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, prazer meu. A gente viu na reportagem da pouco, quer dizer, a expectativa do comércio em relação às vendas de fim de ano. É natural, um período que o comércio varejista mais vende, só que aí entra um outro detalhe, que é a inadimplência, que daí é alta no Brasil, né? A facilidade da concessão de crédito também contribui nesse processo. Enfim, é preciso ficar atento para não começar um ano no vermelho. Sem dúvida, Adalberto. Os dados demonstram que o consumidor brasileiro ele é endividado. Tecnicamente, na doutrina do consumidor, chama-se de superendividado, que é aquele indivíduo que tem comprometido a sua renda em quase a integralidade para cumprir obrigações que foram contraídas sem a devida reflexão, ou seja, compras realizadas por impulso, em razão das propagandas e também de uma perspectiva de aquisição de produtos, apenas que confere a este consumidor o status de estar inserido numa sociedade que essa sociedade de massa é uma sociedade consumista. A pressão é muito grande, a gente tem essa facilidade do crédito num país onde o crédito ainda é muito caro, as taxas são altíssimas. Sem dúvida, sem dúvida. Embora o crédito seja muito caro, as instituições financeiras concedem esse crédito de modo irresponsável. Não é feita uma análise coerente das rendas familiares e se esse consumidor tem ou não condições de cumprir com as obrigações com a instituição financeira. E essa liberdade, esse excesso de crédito conseguido no mercado é uma das razões desta condição de superendividamento da sociedade brasileira. Algumas medidas têm sido anunciadas, inclusive até o próprio Supremo se manifestou sobre o assunto, quanto à questão do crédito consignado, né? Ou pelo menos tentar dificultar mais ainda o acesso a esse crédito, já que também o custo é alto e que muitas vezes as próprias instituições bancárias vinham cometendo diversas irregularidades na concessão desse tipo de crédito. Sem dúvida, como dito anteriormente, os empréstimos são concedidos a indivíduos que não têm comprovação de renda. Existem propagandas que anunciam sem juros, sem taxa zero. Sem consulta SPC e Serasa. Sem consulta SPC e Serasa, isso todos são mecanismos de atração que deveriam ser proibidos. No Brasil ainda não existe no CDC uma proibição de concessão de empréstimos a esses indivíduos nesta condição. Existem projetos de lei tramitando no Congresso, todavia ainda não foi aprovado, está parado há alguns anos, mas essa é uma construção doutrinária, esse é o reconhecimento judicial de que indivíduos como esse merecem um tratamento diferenciado. Bom, os dados mostram que nesse fim de ano, gente, há um alerta em relação aos gastos excessivos. São aqueles que podem ser evitados. No caso do Brasil, as famílias podem representar, esse gasto pode representar para uma família de 30% a 40% da renda mensal. É muita coisa. Então, na hora de comprar, é preciso fazer algumas reflexões, né? Sem dúvida. Nesse momento, fim de ano, há um estímulo muito grande pelo consumo. Então, o consumidor deve inicialmente pesquisar preços e ele precisa guardar encartes, qualquer documento publicitário para efetivamente comparar nas lojas os produtos que pretende adquirir. Uma outra observação relevante é buscar uma devida reflexão sobre a aquisição, se aquele produto é realmente necessário para atender as suas necessidades. Se necessário, tem que ser naquele momento. E se também, tem naquele momento, enfim, a reflexão sobre o momento da aquisição. E muito cuidado também com as compras, modelo de compras realizados. Por exemplo, compras pela internet. É muito importante se reservar a observar se o site é seguro, se há um endereço físico, se o seu antivírus está atualizado, para evitar prejuízos maiores. Evitar comprar por impulso, planejar os gastos. Aí tem aquele aspecto também muito no fim de ano, que é, em geral, levar a família para o shopping para fazer as compras, em especial as crianças, né? Quer dizer, é praticamente impossível, né? Quando se tem as crianças ali próximo a tantas ofertas, né? Não se comprar por impulso. É preciso criar algumas estratégias também. Os fornecedores de produtos, fabricantes, eles têm muita atenção com esse mercado que tem um potencial incrível, qual sejam as crianças. Há, inclusive, debate sobre limites à utilização de propagandas que atingem essas crianças, porque as crianças não têm o discernimento necessário, o tirocínio necessário
para refletir sobre o que deseja comprar ou não. E os apelos aos pais são muito fortes. O pai às vezes se vê numa situação difícil de negar um brinquedo nessa época, mas todas essas são estratégias utilizadas que atingem as crianças, uma publicidade infantil que merece muita atenção dos órgãos de proteção do consumidor. Lá na comissão da OAB ainda existem muitas denúncias que chegam de casos de abusos nas compras? A comissão da OAB ela possui uma secretaria, que é a Secretaria-Geral das Comissões, onde o consumidor maranhense pode chegar ao conhecimento da ordem práticas infracionais cometidas por fornecedores. Essa época é uma época muito peculiar. Nós recebemos notícias, por exemplo, de problemas com garantias de produtos, preços anunciados na prateleira, mas que foram majorados semanas antes, ou seja, descontos fraudulentos, enfim, diversas notícias de práticas infracionais. A OAB atua coletivamente, ou seja, apenas nos interesses coletivos, não em demandas individuais. Mas é muito importante para a OAB receber essas notícias para poder endereçar suas campanhas e suas atitudes em benefício do consumidor. Conversei aqui no Bom Dia de hoje com o Hugo Passos, advogado, presidente da Comissão do Direito ao Consumidor da OAB Maranhão. Obrigado, Hugo, pela entrevista. Eu que agradeço, Alberto, sempre à disposição.